Olá, amigos, aqui é Mário Simões e quero dar as boas-vindas a mais uma edição do programa Vida com Sucesso. E hoje nós temos uma convidada especial, ela é médica, ela é especialista em tantas áreas, ela é uma autoridade hoje e vai nos ajudar a falar um pouquinho sobre esse tema da pandemia do coronavírus, como nós podemos nos preparar, nos proteger a nossa saúde. Queria apresentar a vocês uma grande amiga de muitos anos, a doutora Lorena Velho. Lorena, bem-vinda ao programa e fala um pouquinho sobre você, sobre sua experiência, o que você faz. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Eu sou formada em medicina pela PUCamp, depois fiz residência médica em ginecologia obstetrícia na Unicamp e também fiz uma extensão em cirurgia do câncer na própria Unicamp. Depois achei que o diagnóstico estava um pouquinho atrasado, fui fazer ultrassom para a gente encontrar o nódulo, o problema antes de virar câncer, e me dei conta que a gente precisava ter uma visão integral do ser humano. Então, caí na ortomolecular, medicina natural e estudo de todas essas questões que complementam a saúde. E agora estou terminando meu doutorado em espiritualidade e saúde. Muito bem, muito bem. Acho que você está bem ocupada, então, nesses últimos anos, hein, doutora? Sim. Muito obrigado aqui pela sua presença conosco. Fala um pouquinho para a nossa audiência hoje de quais são algumas maneiras hoje que, enfim, um pouquinho da gravidade da situação que nós estamos vivendo hoje, dessa pandemia que nunca experimentamos antes, e quais são algumas medidas que as pessoas podem tomar para se protegerem, para terem uma saúde melhor durante essa fase. Perfeito. Então, nós temos que algumas medidas. A medida do distanciamento social, ela deve continuar porque ela evita o contato com o vírus. Se nós tivermos o contato com o vírus, aí nós temos que ir para uma segunda medida, que é fortalecer a nossa imunidade e a imunidade da nossa família. E aí a gente tem 3 pilares grandes, que é fortalecer o corpo físico, fortalecer as emoções e aumentar a espiritualidade, que fortalece as emoções também. Esses são nossos pilares. Então me explica um pouquinho, como é que as pessoas podem, então, primeira coisa, fortalecer o físico? O físico, então, lembrar que nós temos um anel de Waldeyer, que são os tecidos de defesa da garganta. Do jeito que a gente tem as amígdalas ali atrás na garganta, tem outras tonsilas e tecidos linfóides que formam uma verdadeira, assim, muralha protetora, onde os vírus vão se aderir e depois tentar ser destruídos pelo organismo. Então, a primeira barreira que a gente tem que fazer, primeiro, beber bastante líquido, de preferência chá quente 3 vezes por dia. Qualquer tipo de chás que aumentam a imunidade sabidamente, né, pelas nossas avós, dente de leão, cavalinha, chá verde, e de preferência com própolis, umas 10 gotinhas de própolis cada vez. E fazer gargarejo com água com sal, que diminui a aderência do vírus às amígdalas. Depois a gente tem que aumentar o ingesto de frutas, principalmente as que têm vitamina C. Tomar sol, que é outro pilar da imunidade, que é a vitamina D, 10 minutinhos por dia, ou às vezes você tem que checar com o seu médico se é necessário uma suplementação de vitamina D. O exercício físico, que é um pilar maravilhoso, porque isso oxigena os tecidos e nos deixa com pH alcalino, onde nenhuma infecção pode aderir se nós estivermos com o pH alcalino pela oxigenação dos tecidos. E aí, com certeza, cortar açúcar, refrigerante, que são alimentos de qualquer infecção. E outras coisinhas que aumentam a imunidade, como o coco, óleo de coco, alho fresco, coentro, açafrão, todas essas coisas são nutrientes que podem fortalecer a atividade dos linfócitos B, dos linfócitos T e da imunidade intestinal também com probiótico.
E muitos falam também, doutora, sobre a importância de exercícios físicos, um bom descanso. Me fala um pouquinho sobre isso. Então, o exercício, ele é mandatório. Nem que você mora em um apartamento de 4x4, tem que fazer polichinelo, corridinha no lugar, pular, fazer qualquer coisa que oxigene os tecidos, ou no mínimo fazer a respiração de Wim Hof, que é aquele holandês famoso que não pega nenhuma infecção há 40 anos, né? Por conta da alcalinização dos tecidos. Então, o exercício físico, ele oxigena os tecidos, quase todas as enfermidades se instalam quando nós estamos pouco oxigenados. Isso é um prêmio Nobel de 1931, do Otto Warburg, um médico fisiologista que descobriu isso. Então, quanto mais oxigenados os nossos tecidos, menor a chance de pegar qualquer infecção e de qualquer doença crônica se instalar em nós também. E o sono também é maravilhoso porque ele restaura a imunidade, restaura a recuperação celular, restaura desintoxica o organismo durante o sono, principalmente o cérebro, e renova todos os tecidos. Para um leigo que não entende muito essa terminologia médica, como é que você explicaria a importância do fortalecimento do sistema imunológico das pessoas para combater uma virose? Então, o sistema imunológico, nós fazemos uma metáfora que seria que se o seu organismo fosse um predinho de 10 andares, o sistema imunológico seria como se fosse uma senhora responsável pela faxina, conjuntamente com o senhor responsável pela manutenção. Então, eles fazem as defesas e a reparação do organismo constantemente. E para fortalecê-lo, a gente tem o pilar do aspecto físico, ou seja, orgânico, fisiológico, o aspecto emocional e também o aspecto da espiritualidade. Fala então, por favor, doutora Lorena, sobre a parte, a gente tem que cuidar do físico, do corpo, alma e espírito. Fala um pouquinho da alma, da parte emocional, da parte dos nossos sentimentos, né? Como é que você fortalece isso na sua vida? Perfeito. Então, o que nós estamos experimentando por aí é o pânico coletivo. Isso é cortisol alto, que é um neurotransmissor do estresse crônico. Então, é o contrário do que nós temos que fazer para a nossa imunidade. O pilar do sistema emocional é assim, nós temos que ter o cortisol baixo e a serotonina e a ocitocina altas. Estou falando de neurotransmissores, ou seja, dos mensageiros que o cérebro, o adrenal, vai mandar na circulação para serem os chefinhos das células. Então, quando nós ficamos com medo, com terror, com pânico, adrenalina e cortisol fazem um mecanismo de fuga ou luta, que é o que todos nós estamos altos toda vez que assistimos um noticiário. E como que nós temos que fazer para equilibrar isso? Nós temos que baixar os níveis de cortisol, aumentando os níveis dos neurotransmissores do bem, ou seja, daqueles que fisiologicamente nós fomos criados para ter em alta. Como é que a gente faz isso? Vamos supor, nós queremos aumentar a serotonina, que é o neurotransmissor da alegria, o chamado, né, do hormônio da alegria. Nós temos que dar risada, brincar, tomar sol direto sobre a pele sem protetor, temos que cantar, temos que ouvir música, fazer várias dessas atividades da gargalhada que aumentam fisiologicamente a serotonina. Ou aumentar também a ocitocina, que é chamado do hormônio do amor, que é um neurotransmissor do senso de comunidade, senso de pertencimento, senso de confiança. E a gente aumenta a ocitocina com um abraço longo de 40 segundos, com automassagem para quem é sozinho, com andar de mãos dadas para quem é casado, para quem tem namorado, numa relação sexual satisfatória, mas também quem não tem ninguém pode se envolver com uma causa e ter um senso de doação, de pertencimento, de empatia, de defender alguém ou alguma causa que você realmente se importe. E isso libera ocitocina.
e isso neutraliza o cortisol e a adrenalina. Nós estamos falando com a doutora Lorena Velho, especialista em tantas áreas aqui da medicina, que tem nos ajudado a falar da importância do nosso cuidado físico, do nosso cuidado emocional. E doutora, fala um pouquinho sobre a importância que você falou da área espiritual. Por que isso também é importante? Então, no meu doutorado de espiritualidade e saúde, é conhecido que muitíssimos trabalhos científicos estão, a partir de 2003, que houve um aumento exponencial das publicações científicas em espiritualidade e saúde, mostrando diversos benefícios, não somente para a imunidade, como para todos os sistemas do organismo, para a prevenção de Alzheimer, de demências, de estresse, para fortalecimento do sistema imunológico, para fortalecimento do sistema cardiológico, do sistema circulatório, prevenção de infarto, AVC. Então, tem inclusive o nosso vizinho, que é chefe da psiquiatria da Unicamp, e no livro dele tem um artigo de revisão, ou seja, uma coletânea de artigos que diz para que serve, então, o desenvolvimento da espiritualidade. E a conclusão dele é muito parecida à do meu doutorado, que é, olha, tem que ter uma espiritualidade forte, mas ela não pode ser difusa, tem que ser ligada a um livro sagrado e uma frequência a culto, que é realmente a mais poderosa. E na minha tese de doutorado, a gente inclui a meditação milenar, que é em textos sagrados que possam trazer as virtudes espirituais que fortalecem cada sistema do organismo, incluindo o sistema imunológico. Então, a pessoa repete, por exemplo, textos sagrados, um versículo bíblico que diga sobre o amor, ou sobre a paz, ou sobre a bondade, e assim fica repetindo até que isso faça uma introspecção. E por uma tese muito bonita do Andrew Newberg, que é um psiquiatra americano, ele prova que depois de 12 minutos de meditação numa virtude espiritual, começa a física das palavras, começam a alterar a química do cérebro, que depois de algum tempo farão a mudança da estrutura cerebral. Então ele mostra o trabalho em ressonância magnética em tempo real na estrutura cerebral. Isso é o livro O que Deus pode fazer por seu cérebro. Então, tem múltiplos benefícios aí ao fortalecer a espiritualidade, relacionamento direto com Deus, meditar nas virtudes sagradas para fortalecer todo o organismo e também a imunidade. Você podia dar um exemplo de um texto de meditação que serve da Bíblia, que é importante as pessoas pensarem e meditarem nessa época de pandemia? Muito lindo, olha, tem uma médica muito querida, com 50 anos de prática médica, que lançou um resuminho do fortalecimento da imunidade, e ela disse, para mim, o que mais fortalece a mim e a minha família é meditar em voz alta, junto com a minha família, o Salmo 91, o Salmo 23. Então, é exatamente isso, ficar falando em voz alta, repetindo, para tirar o medo do coração, para fortalecer, para melhorar os neurotransmissores do bem e baixar os níveis de cortisol. Então, o Salmo 91 é muito bonito porque diz assim, aquele que faz de Deus o seu refúgio, pode dizer que vai descansar na sombra do Onipotente. Então, depois a gente personaliza isso e fala, bom, eu decido me refugiar à sombra do Altíssimo e aprendo a descansar na sombra daquele que tudo pode. E aí a gente fala uma vez o versículo original e depois repete personalizado. Tem um manual de meditação milenar gratuito em forma de e-book no site da nossa clínica, para quem tiver interesse. Tem toda a explicação científica, toda a questão dos textos do trabalho do doutorado, e enfim tem um manual prático de como fazer cada um, né, autodidata, a meditação milenar. Excelente, você poderia então, já estamos chegando no fim do programa,
Mas se você pudesse dar esse site, com certeza os nossos ouvintes vão querer baixar esse e-book. E também, se você pudesse dar uma palavra final, encorajando aí os nossos ouvintes a superarem essa fase, essa pandemia do coronavírus. Sim, os sites, tem 2 sites que tem o e-book, é www.clinicavida.med, de medicina.br, e www.mispavida.com.br. Os e-books são gratuitos, todos são muito bem-vindos, quem quiser baixar. E a minha palavra de estímulo é dizer assim: não deixe o medo se alojar no seu coração. Faça o que está na sua parte para proteger você mesmo, a sua saúde, a sua imunidade, a sua família, e viva um dia de cada vez, sabendo que se nós fortalecermos tanto a nossa vida espiritual, num contato maior com o Criador, descansando, né, nas mãos dele, fazendo a nossa parte em termos do emocional para nos equilibrarmos e revermos os relacionamentos, curarmos a nossa vida, priorizarmos novamente o que realmente é verdadeiro e prioridade, fazendo a parte do corpo é tranquilo. A gente vai vencer essa pandemia tendo aprendido a lição como humanidade. E isso pode ser um crescimento para todos nós. Muito bem, excelente, doutora Lorena Velho. Muito obrigado por sua participação. E eu queria só fazer um adendo aqui no meu último livro, da Trilha dos Vencedores. Eu falo como é importante você vencer o medo. E eu digo que medo, M-E-D-O, é a maneira errada de operar. Maneira errada de operar. E com certeza nós, no meio dessa, enquanto milhares foram infectados com esse vírus do corona, milhões já foram infectados com o vírus do medo. Mas hoje você ouviu de uma especialista como você pode vencer isso, ter uma saúde muito saudável, um corpo saudável, a sua mente, suas emoções saudáveis e uma vida espiritual com Deus também muito saudável. Doutora Lorena, muito obrigado por sua participação. Eu fico muito honrada, um grande abraço, Mário, você surpreende a todos, nós somos fãs de todas as suas publicações, da sua iniciativa, e continue influenciando positivamente as pessoas, porque todo mundo realmente tem que ser vencedor nessa vida, né? Joia, muito obrigado. E você que está nos ouvindo, nós vamos então à conclusão do nosso programa e queria dar um presente para você. Nós estamos lançando agora, nesses dias, o livro Corona Antivírus, que é para ajudar realmente você a superar essa pandemia, você proteger a sua mente, as suas emoções. E eu gostaria demais que você tivesse acesso a esse livro. Basta você visitar lá no site antivírus-corona.com, antivírus-corona.com, só isso. E lá você pode baixar esse livro já em português, inglês, espanhol e italiano. E você pode compartilhar também com as pessoas. Muitas dessas coisas que foram faladas aqui foram mencionadas também lá nesse livro. Que Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e volte conosco a participar. Se você está curtindo esse programa, mande um e-mail para mim, mario@preparando.com.br, e compartilhe esses podcasts com seus amigos. Eu sou Mário Simões e desejo a você uma vida com sucesso.